Bom, boa tarde. Apresentar para vocês o programa BNDES-PIG, que é o programa para a cadeia de fornecedores de petróleo e gás formulado pelo BNDES. Falar um pouquinho sobre como a gente está organizado no BNDES para apoiar a cadeia de fornecedores, fazer alguns comentários sobre a própria cadeia, um pouco sobre o fluxo operacional do BNDES, como é que uma operação entra no banco, e depois me detalhar um pouquinho mais o programa. Bom, o banco está organizado na diretoria do Roberto Zurli, tem a área de insumos básicos, e dentro dessa área de insumos básicos tem o departamento de gás e petróleo, que é um departamento mais antigo, que trata de operações, por exemplo, com a Petrobras, ou refinarias, Refap, Renest, como a gente vai ver mais adiante. E há cerca de 2 anos foi criado o departamento da cadeia produtiva de petróleo e gás, cujo chefe é o Ricardo Cunha da Costa, que é onde eu trabalho. Quais são os objetivos do BNDES? Contribuir para o desenvolvimento competitivo e sustentável, são 2 palavrinhas que a gente escutou aqui algumas vezes, tanto competitivo quanto sustentável da indústria de petróleo e gás no Brasil. Atuar no financiamento de longo prazo ao setor, aumentando sua capacidade de investimento em projetos do up, mid e downstream, ou seja, pegar toda a cadeia de fornecedores. Não só isso, atuar no financiamento, mas também na articulação institucional. A gente atua intensamente com o Plano Brasil Maior, Sidney, a gente tem um assento no grupo de trabalho dentro do PROMIMP, articula ações com a ONIP, a ANP, dentre tantos outros. Outro objetivo é contribuir para o aumento da participação da indústria nacional nos projetos do setor. E, para isso, a política de conteúdo local é um dos pilares. E, finalmente, o desenvolvimento da cadeia de fornecedores de bens e serviços. Aqui, uma coisa que já foi falada hoje também, um foco grande em inovação e engenharia básica. Outra coisa é o aumento progressivo da participação nos segmentos de maior valor agregado. Hoje a nossa cadeia, a gente sabe que ela se concentra bastante nos setores de menor valor agregado. A intenção futura é que isso se desloque para os segmentos de maior valor agregado. Atenção especial aos gargalos produtivos e tecnológicos já identificados. Daqui a gente está falando justamente dos levantamentos do PROMIMP, os estudos do ONIP, estudos do IPE, que a gente tem como já uma visão bastante detalhada da indústria. E quando a gente fala de setor de petróleo e gás, a gente tem que sempre pensar na dinâmica competitiva global. Não existe um setor de petróleo e gás somente local. A empresa que está fornecendo para o mercado nacional, óbvio que o mercado está aqui dentro no primeiro momento, ela tem que também se preparar, até porque fornecedores estrangeiros virão para competir aqui dentro do país. Bom, como que é a política de apoio do BNDES? Quem são os clientes? Quem são os possíveis beneficiários? São as empresas estabelecidas no Brasil, sob leis brasileiras, de controle nacional ou estrangeiro. Formas de financiamento. Financiamento a investimentos fixos, financiamento a máquinas e equipamentos, na Finame, operações estruturadas de Project Finance, financiamento à exportação e a participação acionária através da BNDES Participações, a BNDESPAR. Bom, falando um pouquinho sobre alguns projetos que já foram apoiados, na verdade só vou falar isso, porque são projetos que não foram apoiados na cadeia de fornecedores, foram apoiados dentro do âmbito do outro departamento de gás e petróleo. Um exemplo são plataformas de petróleo e gás de gás de Mexilhão e Manati, a Refap e a Renest, ou seja, Refino, projetos de transporte e distribuição, o Urucu Manaus e o Gazene, distribuição de gás SEG, com gás, Gasmig, GNSP Sul, e são só alguns, tem alguns outros projetos também. Distribuição de GLP, apoio no âmbito do PROMEF 2, aqui tem financiamento relacionado ao Fundo de Marinha Mercante também, e o apoio do Banco Costaleiro Atlântico Sul, que é um projeto muito bonito, capacidade de processamento de 160 mil toneladas de aço por ano, embarcações de grande porte, plataformas e estruturas flutuantes. Bom, falar brevemente sobre a cadeia de fornecedores de petróleo e gás. O que é importante? A gente já viu hoje, e é uma coisa que se repete, é importante ter a dimensão desse desafio. Qual que é o futuro? O futuro do setor de petróleo e gás, pelo menos nos próximos anos, ele vai estar aqui. Por isso que o Brasil será o principal mercado do mundo para o setor de petróleo e gás nos próximos anos. Do que a gente está falando? Do maior plano de investimento de uma empresa no mundo, que é o plano de negócios da Petrobras.
de uma demanda doméstica por bens e serviços, estimada, e até em estudo da ONIP, de 400 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. A gente não pode esquecer os investimentos das outras operadoras também, que estão vindo, já estão investindo e continuará o crescimento do investimento dela no futuro. E, como a gente viu na palestra do SEMPES, a instalação de grandes centros de pesquisa e desenvolvimento de petróleo e gás. Os famosos clusters tecnológicos serão tão importantes para o desenvolvimento da cadeia nos próximos anos. Então, de novo, a partir desse cenário, o que a gente tem? A gente tem uma oportunidade rara para um salto da indústria. O que o BNDES acredita? Ele acredita que a política de conteúdo local, que é um dos principais pilares da nossa política industrial do país, né, com a ajuda da demanda expressiva e sustentável, de longuíssimo prazo, né, a gente está falando de 10, 15, 20 anos, o pré-sal, não só o pré-sal, o pós-sal também, a demanda do pós-sal, né, mas sobretudo a pré-sal, que impinge um novo paradigma, sobretudo tecnológico. E por que tecnológico? Por que é importante a questão da inovação? Né? A inovação ela não é só importante, assim, vamos liderar certos segmentos estratégicos. Não, a própria questão logística, de materiais, de quantidade de produção, impingirão inovações, como foi falado anteriormente, inovações de ruptura. Né? Dentro desse cenário, o que a gente acredita? O setor de petróleo e gás pode ser um grande indutor do desenvolvimento dos outros setores da indústria brasileira. Isso tem muito a ver com o trabalho que a gente faz no DCAPEG, com o Departamento da Cadeia de Fornecedores, que é um approach multissetorial. Não se trata somente de... O que a gente mais vê são empresas que fornecem para petróleo e gás e para outros setores também. Para isso, o que a gente precisa? Inovação no centro da estratégia. Busca por novas tecnologias. A gente sabe que o crescimento orgânico não vai dar tempo de fazer a inovação necessária com o prazo que se demanda. Né? Cooperação e capacidade de gestão. Isso é tão importante, Sidney, a questão da gestão. A gente está vendo alguns projetos, a gente tem recebido alguns projetos de empresas que querem alavancar sua capacidade de endividamento e elas precisam primeiro investir pesado em gestão. Por isso é tão importante a questão da gestão. Né? O ganho de escala em bens e serviços. Né? A promoção da competitividade, como foi visto hoje também, a qualificação dos recursos humanos. Ou seja, a gente está hoje num cenário que a gente tem um potencial para o surgimento de uma nova indústria do petróleo. E qual é o perfil da nossa cadeia hoje? Um estudo também, aqui eu pego um dado da Unip, que aponta que 85% dos fornecedores faturam até 100 milhões de reais. Né? Segundo a classificação que a gente usualmente utiliza, seria quase 85% dos fornecedores são MPMEs. Um outro dado interessante que esse gráfico mostra é que se a gente compara na barrinha da esquerda com a barrinha da direita, né, a gente vê que os fornecedores de petróleo e gás normalmente são empresas de maior porte, ou seja, são empresas que investem mais em inovação, que ganham escala mais rápido, normalmente pagam salários melhores, contratam pessoas mais qualificadas. Né, e o último dado é que 76% dos fornecedores concentram suas vendas tão somente no mercado doméstico. É o que a gente espera também que prevaleça aí nos próximos anos. Bom, qual que é a visão da indústria sobre os entraves à competitividade? Isso também é um dado do estudo da Unip, né, elevada a tributação como primeiro, mas onde que o programa BNDES PIG tenta atuar? É na questão do elevado custo de capital, no acesso à tecnologia e maquinário de ponta e no acesso a crédito e garantias. É importante frisar que não é só uma questão do acesso. Acesso certamente é o objetivo principal, né, mas também de desonerar o custo de financiamento. Vou falar um pouquinho sobre o fluxo operacional do banco. Essa é a classificação usualmente utilizada, né? Ou seja, empresas com receita operacional bruta anual até 90 milhões são consideradas NPMEs. Isso no BNDES é importante porque a gente consegue dar algumas flexibilizações no acesso a crédito, a garantias para empresas nessa faixa de faturamento. Bom, o BNDES ele apoia através de operações diretas, que são operações com pedido de financiamento direto para a área operacional da qual eu faço parte, ou através de agentes financeiros, que são as chamadas operações indiretas. E como é que é o custo do financiamento? Na operação direta, ela tem um custo financeiro, que é o funding do próprio BNDES, ou seja, o custo para o próprio BNDES, um spread básico, que é a remuneração do BNDES, e uma taxa de risco de crédito.
A diferença para a operação indireta, que aqui no caso é indireta não automática, só um esclarecimento, a operação indireta não automática é a operação que vai através do agente financeiro e o agente financeiro reporta um relatório de análise para que a gente analise. É diferente da indireta automática, na qual a gente só repassa o custo para o agente financeiro. Esse custo é montado também com o custo financeiro do BNDES, também com o spread básico, uma taxa de intermediação financeira e uma remuneração do agente financeiro. Isso impacta, o custo fica um pouquinho mais alto, mas em geral o objetivo é ganhar capilaridade para as empresas. Bom, aqui eu vou passar o fluxo operacional, qualquer dúvida depois eu também posso esclarecer, mas em geral a empresa entra com uma carta consulta, essa carta consulta entra no departamento de prioridades do BNDES, esse departamento ele faz uma análise superficial da carta consulta, que vê se ela está de acordo com algumas premissas, e vai para um comitê de enquadramento. Esse projeto, após enquadrado, é direcionado para a área operacional, que pede novas informações nessa etapa em amarelo de projeto para a empresa, e aí a gente começa a análise do projeto, propõe o acolhimento do projeto para a diretoria, e depois a contratação e a etapa de desembolso e acompanhamento do projeto. Ou seja, a empresa vai fazendo o desembolso dos gastos e investimentos e a gente vai comprovando, vai liberando, ou pode adiantar também parte do dinheiro. O prazo médio, isso normalmente cria uma certa polêmica, é 180 dias. O que a gente vê bastante na prática é como que a gente tenta atuar para diminuir esse prazo. Uma forma é o seguinte: através do fomento direcionado, a gente começa a etapa de análise ainda durante o enquadramento. Em geral, esse prazo médio também consegue ser bastante diminuído se a empresa retorna as informações necessárias bastante rápido. A experiência que a gente tem é que esse prazo chega a cair pela metade com a rápida informação por parte da empresa. Bom, agora falar realmente o objetivo da palestra, que é o programa BNDES PIG. O programa ele nasceu justamente para endereçar as questões, as demandas da indústria. A ideia, com a criação do ECAPEG, depois a decisão de se fazer o programa direcionado à cadeia de fornecedores, não é inventar novos instrumentos financeiros, nada disso. Na verdade, criar algumas flexibilizações com os instrumentos já existentes e dar uma atuação direcionada, em especial para as MPMEs. Quais são os objetivos? Primeiro, alavancar a atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aí aqui é até interessante, o BNDES ele tem algumas linhas de inovação, como a gente vai ver adiante, mas a estratégia para a inovação, ela não está só nas linhas de inovação. Ela está também em outros tipos de operação, como a operação empresa âncora, em adensar a cadeia, em estreitar o relacionamento, em diminuir o custo para os pequenos fornecedores, repassando isso para os maiores. Enfim, não são só as linhas. O outro objetivo é o aumento de conteúdo local. O BNDES ele só financia atividades realizadas no Brasil. Impulsionar a questão da escala dos fornecedores e diminuir os gargalos produtivos. Sobre as flexibilizações, a diferença de um programa no banco, no BNDES, em relação às linhas perenes, é que um programa ele prevê certas flexibilizações. Então, uma delas é a flexibilização de acesso a crédito. Em geral, o rating da empresa é calculado através da área de crédito. No programa, a gente consegue fazer isso diferente. Um cálculo a partir da receita, pegando contratos irrecebíveis, a gente consegue fazer alguns instrumentos que dão uma capacidade dessa empresa ter uma maior exposição ao risco, através, por exemplo, de contratos em garantidas e um custo reduzido. Um pouco do que eu falei agora, da empresa âncora, é justamente tentar estimular a relação ganha-ganha entre grandes empresas, setores fornecedoras, de operadoras, ou até em segundo, terceiro elo, um pouco da estrutura que o Progredir usa, estreitando o relacionamento dela com seus fornecedores. O que a gente vê muito é algumas empresas âncoras, que são empresas, como a gente vai ver mais adiante, que a gente considera de receita operacional bruta acima de 90 milhões, elas já normalmente adiantam algum pagamento para os seus subfornecedores, ou seja, financiam esses fornecedores. O que a gente propõe se ela faz isso, ela deixa a gente analisar a operação e realizar esse tipo de financiamento.
incentivando a cooperação e adotando um pouco do conceito de cluster, que é tão caro para a questão da inovação. Bom, esse slide resume os eixos do programa, né? Ou seja, é uma abordagem voltada para as necessidades da indústria. São 4 eixos. O primeiro deles é a capacidade produtiva, né? Ou seja, são investimentos em implantação, ampliação e modernização. Uma coisa que vale frisar é que esse programa ele é voltado para empresas da cadeia de fornecedores de petróleo e gás e empresas que venham a fazer parte da cadeia de fornecedores de petróleo e gás, tenham a intenção de fazer parte dessa cadeia, né? Essa linha ela trata do aumento de capacidade instalada de bens e serviços, isso é uma novidade também, ou seja, não é só a produção de equipamentos, é a prestação também de serviços, isso é uma coisa que o BNDES não tem o costume de financiar, né? Então é uma coisa que está prevista no programa porque é uma característica da indústria tão forte, né? Esse eixo ele inclui capacitação, apoio à parte de transferência de tecnologia, os serviços de certificação, né? Por exemplo, para entrar no CRCC da Petrobras, então a gente apoia os gastos necessários em certificação e ele pode ser apoiado através de forma direta ou indireta não automática. O segundo eixo é o fortalecimento da cadeia de fornecedores. O que é o fortalecimento da cadeia de fornecedores? Esse eixo ele é só para empresas de controle nacional, ou seja, DNA genuinamente nacional, e ele tem o objetivo de apoiar a consolidação do setor e internacionalização das empresas de controle nacional em busca de novas tecnologias. Ou seja, se a empresa nacional tem a intenção de adquirir uma certa tecnologia no exterior, através de uma aquisição, ou de uma joint venture, de uma parceria estratégica, a gente também apoia isso. O objetivo é estimular as parcerias estratégicas para o desenvolvimento do setor, apoiando projetos de consolidação através de valores mobiliários, que é a atuação da BNDES participações preferencialmente, mas quando necessário, também através de financiamento. Aqui uma outra inovação do programa também, a gente financia a aquisição de outras empresas com o objetivo de busca de novas tecnologias. O terceiro eixo é o giro à produção de bens e serviços. É uma estrutura parecida com um objetivo bastante parecido do Progredir, e a ideia é estabilizar o fluxo de caixa dos fornecedores de bens e serviços, adiantando o gasto que ele vai ter, né? Nessa operação é obrigatória a apresentação de contratos em garantia, né? Os famosos recebíveis. E ela pode ser feita na forma direta e indireta, não automática. Por último, a inovação e desenvolvimento tecnológico, que apoia a inovação na cadeia de fornecedores, são as condições vigentes no Programa de Sustentação do Investimento, o PSI, com taxas variando entre 4% e 7% ao ano. Como que é a estrutura de empresa âncora? A empresa âncora, como eu havia adiantado, é uma empresa de receita operacional bruta acima de 90 milhões. Ela, ao entrar com um projeto no BNDES, ela entra com um plano de desenvolvimento de fornecedores, que a gente, inclusive, tem o interesse de ajudar, auxiliar na montagem desse plano, na qual ela indica os fornecedores, a quantidade de investimento, e a partir desse plano de desenvolvimento de fornecedores, a gente estrutura uma operação de financiamento, na qual parte do recurso vai para a própria empresa âncora, e parte do recurso vai através de um trustee, de um agente financeiro, para os seus subfornecedores. É necessário um contrato em garantia de compra e venda de uma operadora de petróleo e gás ou de algum grande fornecedor, ou seja, uma empresa âncora pode ser uma empresa de grande porte que forneça para um fornecedor da Petrobras. Não necessariamente é a Petrobras ou é o primeiro elo, pode ser o segundo, terceiro, quarto, assim por diante, né? E esse contrato de compra e vendas é dado em garantia. O objetivo é aproveitar as sinergias para alavancar o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva. Quais são as vantagens na operação de empresa âncora? A gente consegue dar uma maior participação, ou seja, do 100% do investimento, a gente consegue ir para a MPMEs, no caso, como a gente vai ver mais adiante, a 90% do investimento. A gente dá um maior limite de exposição, ou seja, a empresa é capaz de tomar um investimento maior do que ela tomaria se não fizesse essa operação. E a gente também reduz a taxa de juros. Quais são os resultados? Ganho de escala para atender a demanda, a capilaridade talvez seja o principal objetivo da operação de empresa âncora, e a diminuição dos custos em toda a cadeia. A gente acredita que o subfornecedor
tomando financiamento mais barato, ele não vai precisar apropriar toda a margem para ele, vai poder repassar com o objetivo de ficar mais competitivo para a empresa âncora. Bom, isso aqui resume todo o programa. Na parte de cima, a gente vê os 4 eixos do programa, que é a implantação, ampliação e modernização, a questão do fortalecimento, o giro e a parte de inovação. À esquerda, a gente vê como é montado o custo financeiro do BNDES. O custo financeiro do programa ele é todo TJLP. Isso foi uma briga forte lá dentro do banco, para a gente conseguir que fosse esse o custo financeiro. A remuneração do BNDES, no caso da implantação para MPMEs, ela chega a 0,5%, que é uma barreira também, que eu acho que é o único financiamento no banco que chega a essa taxa. Né? Para BK é 0,9%, e para média grandes e grandes empresas, ou seja, empresas com faturamento acima de 90 milhões, ela é 1,3%. No fortalecimento da cadeia, quando não for através da BNDES Participações, é através de financiamento, é 0,9% para MPMEs e 1,3%. Né? E no giro à produção, a gente consegue uma taxa para as MPMEs de 2% ao ano, de spread básico, e 2,5% para MPMEs e grandes. A taxa de risco de crédito, em todas as linhas, varia entre 0,46% e 2,54%, de acordo com o rating da empresa. Né? Então, qual que é a faixa do financiamento que a gente oferece? Para implantação, entre 6,96% e 9,84% ao ano, nos casos de implantação. Lembrando que implantação, ampliação e modernização pode ser também questão de certificação, né? Não precisa ser um projeto de investimento fixo somente, pode ser também para serviços. Né? Para fortalecimento da cadeia, entre 7,36% e 9,84% ao ano, e o giro entre 8,46% e 11,04% ao ano. Para as linhas de inovação, a gente tem a linha de capital inovador, que pega toda a parte de capacitar a empresa a inovar, ou seja, infraestrutura laboratorial, contratação de pessoas, equipamentos, laboratórios, etc., com taxas de 5%. A inovação tecnológica, que é o próprio projeto de inovação, com taxa de 4%. E a inovação produção, que é a colocação dessa inovação no mercado, com taxa de 7%. Eu adianto que no futuro tem discussões para que não exista uma distinção entre a linha capital inovador e inovação tecnológica, mas isso é uma discussão que ainda está por vir. A amortização, a gente não alterou isso no programa de financiamento, em geral, ela é a regra normal do banco, que é até 10 anos para implantação, para fortalecimento 10 anos. Os 5 anos, na questão do giro, é limitado também ao contrato. A gente normalmente faz a operação de financiamento terminando 3 meses antes do término do contrato, para dar um conforto também para o banco. Nas linhas de inovação, entre 8 e 10 anos. A participação que a gente pode aportar nos projetos de investimento é 80% para empresas grandes e média grandes e 90% para MPMEs. Sempre os números melhores são voltados para MPMEs, né? Ou seja, até 90% para implantação, até 80% no fortalecimento da cadeia, no giro até 60%. Aqui vale frisar que é 60% do valor do contrato. Tá? Os outros são um percentual sobre o investimento que será feito. Né? E calculado também de acordo com a necessidade de capital de giro que a empresa tem para um certo contrato. Isso a empresa precisa demonstrar para a gente, de acordo com o contrato, ela vai precisar de um certo capital de giro e a necessidade de capital de giro dela será definida a partir disso. Nas linhas de inovação, até 90%. Bom, sobre as garantias, em termos de garantias reais, a gente normalmente solicita até 130% do valor do financiamento, uma garantia pessoal, uma fiança do controlador, ou uma fiança bancária, ou mesmo um mix. No caso do giro ou da apresentação de contratos, a gente também utiliza esse índice de 130% e pode ser composto, por exemplo, a apresentação de um contrato com um segundo contrato que pode ser ganho no futuro e a gente vai renovando o financiamento a partir disso.
Bom, aqui é sobre a BNDES Participações, alguns objetivos, né? Estimular o empreendedorismo e a inovação nas empresas. A questão da gestão está muito forte na BNDES Participação. Disseminar melhores práticas de governança corporativa. Expandir a cultura de investimento em fundos de Venture Capital, em especial nas MPMEs, e os instrumentos são equities, debêntures, fundos de Private Equity e Venture Capital. Bom, aqui a página do programa, aí tem todas essas informações que eu apresentei estão no site do BNDES, /apoio /BNDES_PIG. E para a entrada do pedido de financiamento, tem que buscar o roteiro de informações de consulta prévia, preenchê-lo da melhor forma possível e encaminhar para o departamento de prioridades. Bom, espero não ter sido muito rápido. Agradeço, fico disponível para perguntas posteriores.